Claudeir Corvo é presidente de duas das mais importantes instituições de pesquisas ufológicas do Brasil. A Associação Nacional de Ufólogos do Brasil e o Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas. Além disso, o Claudeir possui o maior arquivo de fotografias de UFO no Brasil. Você não gostaria de me mostrar algumas delas para nossos telespectadores? Essa foto ocorreu na Dinamarca em 1974. O objeto apareceu, logo em seguida o objeto soltou uma pequena fumaça, cobriu o objeto. Quando a fumaça se desfez, o objeto não estava mais fisicamente local, havia desaparecido. As testemunhas não viram o objeto se locomovendo. Essa foto ocorreu na África em 1974, um objeto de grandes dimensões. Nessa foto ele está ampliada 300 vezes. O que sai essa luz nela? É a sua luz que captou? O disco em si, ele forma um campo ao seu redor, um campo de origem eletromagnética, porque causa interferências em equipamentos eletrônicos, e esse campo ele está presente o tempo todo, de dia e de noite. De dia, por ser um campo altamente concentrado, e a luz do Sol sendo superior em relação à luminosidade, não é visível durante o dia. Então nós conseguimos nas fotos diurnas verificar a forma do disco voador ou do objeto em si. À noite, por não termos a luminosidade do Sol, esse campo ele está ionizando o tempo todo o ar fica luminoso e consequentemente nós vemos a luz causada por essa irradiação, por esse campo ao redor do objeto. Esse campo, hoje nós temos levantamentos estatísticos que a cor está em função da própria velocidade do objeto. Essa foto ocorreu em Minnesota, foi analisada por computador, dada como Minnesota nos Estados Unidos, dada como autêntica, um objeto em torno de 25 metros de diâmetro e estava a 2 quilômetros distante da máquina fotográfica. Essa aí é bastante interessante. Ocorreu no Japão, em cima de uma base aérea, um caça que estava perseguindo o objeto. Tem a bola, né? Correto. É uma bola, né, essa espaçonave, é isso? Ela é uma forma esférica. Essa foto ocorreu no Brasil em 1976, mostra um objeto de grandes dimensões. Os trabalhos que nós fizemos no local determinaram que ele deve ter aproximadamente 300 metros de comprimento. Ele tem a forma de charuto. Correto. Parece nuvens, né? Ele está entre as nuvens, sendo que os limites do contorno dele determinam a solidez do objeto. Ele está parece uma coisa de neon aqui, né? Nós calculamos a altura do poste no local, o comprimento do travessão, determinamos a provável altura das nuvens e, em função disso, chegamos à conclusão do provável tamanho do objeto. Dá a impressão que ele é esférico mesmo, né? Ele é esférico. Ele é bem esférico. Pelas pontas dá para perceber que ele é uma esfera, embora esteja de perfil. E essa foto ocorreu em 74 na França. Ela mostra o que nós chamamos de cones de luz sólida. O objeto de origem desses objetos à noite, eles formam esse campo luminoso e projetam cones de luz. E nós chamamos de luz sólida porque essa luz ela consegue inclusive movimentar objetos, ela consegue fazer som ao se tocar. Existem alguns casos ufológicos em que a pessoa conseguiu andar sobre essa luz. Daí vem o termo luz sólida. E essa foto? Essa foto ocorreu no México. Ela mostra um objeto com 4 tentáculos e ele também foi analisada por computador, essa fotografia, dada como autêntica. Pontas aqui, São 4 pontas. A 4ª ponta estaria do outro lado, não visível na foto. Segundo a testemunha, 4 pontas. Interessante que essas pontas funcionavam como sistema de propulsão do objeto, porque de acordo com o movimento do objeto, as pontas eram orientadas para trás. Essa foto ela foi dada como autêntica, um objeto também de grandes dimensões e a grande distância da câmera. E dos tripulantes? Você nunca conseguiu nada? Em relação às fotografias dos seres extraterrestres, a fotografia em si do objeto já é polêmico. Nós temos dentro de nossos arquivos uma série de fotografias que são analisadas, algumas são autênticas, outras não. Nós fazemos o estudo com o principal objetivo de verificar a autenticidade.
Mas de qualquer forma, as pessoas mencionam, fotografia não é prova, é facilmente fraudável, uma foto é muito simples para realizar a fraude. Em relação a fotos de seres extraterrestres, um caso que ocorreu em 48 nos Estados Unidos, na cidade de Laredo, mostra um ser que estava no interior de uma nave e caiu. Está caído, né? Ele está caído ao solo, ele foi retirado dentro dos destroços do objeto, porque o objeto caiu e se espatifou. E foi muito polêmico na época, porque a própria aeronáutica americana disse que se trataria de um corpo de um macaco. Os estudos, as pesquisas realizadas em cima do corpo, em cima da fotografia em si, das dimensões em função das testemunhas, confirmaram que não se tratava de um macaco. E essa outra foto? Essa é bem curiosa, hein? Essa é uma das melhores fotos que envolveria supostamente um ser extraterrestre, envolvendo o caso. Existem dúvidas da origem do caso. Alguns dizem o caso Roswell, outros dizem o caso Socorro. Os dados que eu tenho obtido, tudo indica que essa foto está vinculada com o caso de Socorro, que ocorreu nos Estados Unidos, também a queda de um objeto. Isso parece uma foto roubada também. Esse também é roubado dos arquivos, provavelmente. E mostra um ser de pequena estatura, tendo aproximadamente 90 centímetros de altura. E algumas pessoas chegaram a mencionar que se trataria de um anão que ficou preso num campo de concentração. Alguns médicos, colegas nossos, examinaram a fotografia e realmente a compleição do corpo em si não tem nada a ver com um anão. Realmente se trata de uma imagem de um ser totalmente estranho. A cabeça dele tem uma saliência. E aqui na foto que está ali, tem várias testemunhas, né? Segundo mencionam, seriam 2 agentes da CIA que estariam segurando esse ser. O que você acha que esses OVNIs querem conosco, hein? É muito difícil dizer o que eles querem conosco. Existem muitas teorias em função dos objetivos desses seres. Alguns dizem que esses seres seriam responsáveis pela vida no planeta Terra, eles que deram início em tudo. Outros dizem que eles, com o passar do tempo, eles têm interferido na própria cadeia do ADN do ser humano, fazendo alterações de modo a ir consertando o ser humano para ter como uma conclusão final o ser supremo. É uma outra teoria. Outros dizem que esses seres estão aqui simplesmente fazendo pesquisas, recolhendo materiais de nosso solo, recolhendo amostras de vegetação para estudos. Outros dizem que eles estariam aqui acompanhando as loucuras que os seres humanos têm feito na Terra. Claudeir, você acha que a ciência tem dado o trato necessário ao assunto? Recentemente nós tivemos um show de discos voadores sobre o Brasil em maio do ano passado, inclusive com o próprio pronunciamento da aeronáutica brasileira. Consequentemente, apareceram vários cientistas e vieram dizer que os nossos pilotos estavam perseguindo durante 8 horas meteoritos. Um outro físico disse que os pilotos estavam perseguindo o reflexo da luz da lua na asa do avião. Realmente um absurdo. Esses cientistas não tiveram, no mínimo, um segundo de pesquisa sobre os fatos. Simplesmente ouviram as notícias e vieram ao público e mencionaram. Isso é lamentável. Eles fazem uma correlação em relação aos nossos conhecimentos sobre as conquistas espaciais. Eles dizem que uma nave tipo Pioneer 10, para sair do nosso sistema solar e atingir a estrela mais próxima, a estrela Alfa do Centauro, distante 4,3 anos-luz, eles afirmam que vai se levar em torno de 100 mil anos, viajando a 50 mil quilômetros por hora. Eles falam, bom, como é que poderia uma família de seres extraterrestres entrarem no interior de uma nave e viajarem 100 mil anos, gerações e gerações dentro de uma nave, para chegar até o nosso sistema solar, até o nosso planeta Terra, fazer algumas evoluções e depois ir embora? Realmente isso, dentro do contexto do nosso conhecimento terrestre, científico atual, realmente não teria sentido nenhum. Nós não podemos nos esquecer que temos apenas 30 anos em conquistas espaciais. Eu pergunto a esses cientistas, como estarão os seres extraterrestres com 1 milhão de anos na nossa frente?